se conhece a etiologia do síndrome de morte súbita do lactente. Conhecem-se associações, que, em alguns casos, podem ser associações causais, noutras podem ser facilitadores. Ainda hoje, o esquema conceptual mais utilizado para explicar a morte súbita, etiopatogénico, é um esquema que se podia chamar de triplo risco. O triplo risco significa que são crianças vulneráveis, embora a vulnerabilidade não possa ser determinada através do exame físico, mesmo mais rigoroso, não pode ser previsto, nem pode ser previsto em termos de exames que possam ser feitos. Mas são crianças que têm uma vulnerabilidade. Depois ocorre, existe um momento de charneira da vida, e esse momento é o período entre o segundo e o quarto mês de vida. No primeiro mês de vida é rara a ocorrência de morte súbita e depois torna-se cada vez menos frequente, de tal maneira que depois dos 6 meses é também igualmente rara. E como um terceiro vértice deste triângulo de risco, existe um fator de stress, um desencadeante, que pode ser uma infecção, mesmo uma infecção inaparente, pode ser o sobreaquecimento, pode ser a colocação errada de um bebê com vulnerabilidade, num período especial da vida, num decúbito incorreto. E o progresso em relação à prevenção do síndrome de morte súbita do lactente fez-se não na investigação etiológica, mas quando se percebeu que havia associações que eram especialmente pejorativas. E a grande associação que foi feita foi entre a colocação das crianças em decúbito ventral, em pronação, de barriga para baixo, e a morte súbita do lactente. Durante os anos 80 do século XX, houve uma série de trabalhos epidemiológicos importantes em várias zonas do mundo, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, que mostraram que havia uma associação importante entre a posição em que as crianças eram deitadas e a ocorrência de morte súbita. Nessa altura, a incidência de morte súbita era, em alguns países, de entre 1,5 a 3 mortes por cada 1000 nascimentos, no primeiro ano de vida por cada 1000 nascimentos. E como nessa altura também desceu imenso a mortalidade infantil, porque as doenças infecciosas começaram a ser bem controladas, a mortalidade por acidentes também sofreu um certo decréscimo, emergiu a morte súbita do lactente como uma das principais causas de morte no primeiro ano de vida. E no início dos anos 90, os epidemiologistas, os pediatras, os médicos forenses, as autoridades de saúde estavam de acordo em considerar a posição de decúbito ventral, a posição de bruços, dormir sobre o estômago, como uma posição de alto risco, e iam lançar campanhas em todo o mundo, nos países do Norte, que identificaram esse problema e fizeram campanhas junto das famílias, dos médicos, para difundir que era perigoso deitar os bebés de barriga para baixo e que os bebés deviam ser deitados de costas. E só essa medida alterou profundamente o panorama. Portanto, se olharmos para as curvas de incidência de morte súbita, vemos que o ano de charneira é o ano de 92, que é o ano em que há uma recomendação da Associação Americana de Pediatria, que ao mesmo tempo depois aparece em vários países, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Austrália, na Nova Zelândia, e em Portugal. Podemos dizer que, embora nunca tenha havido uma campanha nacional bem organizada, que a Direção-Geral de Saúde foi pioneira na adoção da medida, e a medida existiu logo no Boletim de Saúde Infantil no ano de 92.